Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que nos salvou, nos escolheu desde antes da fundação do mundo e não considera os nossos pecados. Graças a Deus, não considera os nossos pecados. Uma saudação aos abençoados que estão nos acompanhando através dessa câmera, os abençoados que têm participado conosco desse trabalho maravilhoso que é fazer a palavra correr e ser glorificada. Você que está compartilhando as nossas mensagens, você que já se inscreveu no nosso grupo lá no YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Se não fez, peço que você faça para que a palavra corra e seja glorificada. Nesta noite eu gostaria de mandar um abraço, uma saudação especial para o ministro competente João Ricardo. Abençoado, saudade de ti. Você é um membro muito importante nesse corpo. Não recebo você ausente desse trabalho, porque Deus mesmo nos escolheu desde antes da fundação do mundo para estar aqui. E a nossa oração por você nessa noite é que se manifeste no seu corpo físico aquilo que o nosso Pai já fez no teu espírito, curado mesmo, amém? Então vamos agora nesse momento, muito obrigado, nesse momento vamos mergulhar aqui no nosso tema, no nosso assunto, que o nosso Pai colocou no nosso espírito, colocou na nossa mente, um assunto que Ele mesmo revelou ao apóstolo Paulo, iluminou nossos olhos e nós entendemos. O véu que está posto, veja, está, não é que esteve, está no presente. Hoje nós vemos abençoados com o véu ainda posto, e é sobre esse véu que nós vamos falar, um véu que está no entendimento, na mente, não é um véu físico, uma forma de pensar, uma doutrina, um ensino que leva os abençoados a não entenderem o que realmente é verdade. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, ele disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você precisa conhecer qual é a verdade. A religião, ela tem um véu no entendimento que impede de se conhecer a verdade. E se você não conhece a verdade, então logo você não pode ser livre. E a nossa oração nessa noite é que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você conheça a verdade e automaticamente você será uma pessoa livre. Vamos ler aqui, segundo a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 3, no versículo 7. Vamos começar aqui no versículo 7, para chegarmos até onde Deus quer falar, amém? Diz assim, se o ministério da morte, olha, que ministério é esse? Ministério da morte, está falando da lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, gravado com letras em pedras, lá que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai, veio em glória. Olha, a lei de Moisés, ela teve uma glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Que glória excelente, hein? Que os filhos de Israel, quando Moisés desceu lá do monte com as tábuas da lei, não podiam fitar os olhos, tamanha era a glória da lei que vinha no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, passava, era uma glória muito grande, mas com o tempo ela ia se desvanecendo, ela passava, uma glória transitória. Versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou ministério da justiça? Pergunta o apóstolo Paulo. Versículo 9: por quê? Preste bem atenção. Porque se o ministério da condenação, o ministério da lei, estamos falando da lei de Moisés, foi glorioso, teve a sua glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Por quê? Versículo 10. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi,
não foi glorificado, por causa desta glória excelente. Amém? Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, a lei de Moisés, ela foi criada para uma glória. Muito mais é em glória o que permanece, que é o ministério da justiça, o ministério do Espírito, que é a graça de Deus. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E olha, quando o apóstolo Paulo fala em ousadia, ele está falando por causa de um conhecimento que foi dado a ele. Uma ousadia que foi dada a ele no terceiro céu. Por isso que ele fala, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, porque a ele foi dada o conhecimento, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, somente a ele, somente ao apóstolo Paulo foi revelado. E o versículo 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés usava um véu, e Paulo diz, olha, nós não somos como Moisés. Versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos. Sentido de quem? Daqueles que estavam olhando para a glória de Moisés, para aqueles que estavam fitando os olhos na glória que estava por parar. Porque até hoje, o mesmo véu da lei está por levantar. Então o véu ainda está posto. Se está por levantar, o véu ainda está posto. Na lição do Velho Testamento, na lei de Moisés, o qual já foi, não vai ser, diz o apóstolo Paulo, que este véu, esta lição, já foi por Cristo abolido. E o versículo 15, e até hoje, e nós trazemos esse até hoje, 2020, até os dias de hoje, até hoje. Quando é lido Moisés, olha, ler Moisés não é o problema. Quando o apóstolo Paulo diz, quando é lido, não é somente ler, porque ler nós também lemos, mas quando é praticado, quando você coloca na sua mente, quando você traz para você como uma verdade atual, o que acontece? O véu ainda está posto sobre o coração deles, sobre a mente, sobre o entendimento. Quando alguém lê Moisés, quando alguém pratica Moisés, diz o apóstolo Paulo, que tem um véu no entendimento que não deixa que você entenda a graça de Deus. E o versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então espera aí, quem está praticando Moisés, quem está praticando a lei, não é convertido ao Senhor. Não é, por quê? Olha o que ele diz, quando acontecer, quando se converter ao Senhor, então o véu será tirado. Quando alguém se converte, sabe o que é converter? Mudar a direção. Quando alguém tira a direção de Moisés, tira o entendimento da lei de Moisés e bota o seu entendimento na graça de Deus, no ministério da justiça, no ministério do Espírito, aí então você se converte ao Senhor, segundo o apóstolo Paulo. O versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Somente aonde está o Espírito do Senhor que há liberdade. Se não tem o Espírito do Senhor, não tem liberdade. Abençoados, amada do Senhor, por enquanto até aqui. Olha, nós viemos falando da graça de Deus, do Evangelho, do ministério do Espírito, já por muitos anos, por muito tempo, não é isso? Nós quando começamos a falar desse Evangelho, dessa graça, olha, tem tanto tempo que nós usávamos até fita cassete. Não sei se você conhece fita cassete, para reproduzir as mensagens e passar para frente. Depois veio o CD, não é isso? E agora nós estamos na internet. Olha,
para ver que glória excelente que nós estamos, que essa semana passada falamos com abençoados lá de Portugal. Que glória excelente! E mais, em tempo real. Que glória excelente! Falamos com muitas pessoas, falamos a todas as pessoas, todas as classes. Falamos com teólogos, falamos com professores, falamos com mestres, falamos com pessoas que mal sabem falar, mal sabem escrever, falamos com pessoas muito ricas, com muito dinheiro, falamos com pessoas sem nenhuma condição, com muitas. Falamos e demais, e mostramos o escrito. Nós simplesmente não falamos para as pessoas, mas mostramos o que está escrito. Como nós acabamos de falar agora, nós falamos que você é santo e mostramos onde está escrito. Falamos tudo. E muitos não entendem. Quantas pessoas que nós falamos da graça de Deus e essas pessoas não entendem. E, olha, independente da inteligência, do grau de instrução da pessoa. Já falei com um abençoado que era um mestre em faculdade, professor de faculdade, né? Ele ocupava um cargo muito excelente numa denominação de não sei quantos mil membros. Cheguei para ele, falei, mostrei o escrito para ele. Ele, quando viu, olhou, disse: você está doido, você está maluco, não estou entendendo nada disso. Por quê? Por que as pessoas não entendem? Nós mostramos. Deixa eu te dar um exemplo. Efésios capítulo 1, versículo 3. O que está escrito? Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. E nós mostramos o escrito. Olha que abençoado. Está escrito que Deus já nos abençoou. E você não precisa ter muito estudo para entender que o verbo, a terminação do verbo é ou, a ação já aconteceu. Se está escrito abençoou, é porque Deus já te abençoou. E nós mostramos para as pessoas que Deus já nos abençoou e com todas as bênçãos. Não com uma, ou com duas, ou com três, não. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. A promessa que ele fez lá a Abraão já chegou a nós, porque está escrito que Deus já nos abençoou. E nós mostramos para as pessoas. Mostramos também o escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é que vai transportar, já transportou. E as pessoas não entendem, muitos não creem, muitos não entendem. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que Cristo nos libertou. E nós mostramos o escrito, diz que Deus já nos libertou, não que vai libertar. Nós mostramos e muitos não entendem. Tanto é que muitos ainda estão aí em reunião de libertação, culto de libertação. E nós mostramos aqui, ó, está escrito aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Cristo já nos libertou. Hebreus capítulo 9, versículo 26, está escrito que Deus ali na cruz aniquilou, destruiu com o pecado. Nós mostramos para as pessoas e muitos não entendem, muitos não compreendem, dizem que não, o pecado está aí. Por quê? Por que esses não entendem? Volte aqui no versículo 15, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: e até hoje, quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O problema, abençoados, é que pratica Moisés e não cabe dois entendimentos numa mente só. Não pode. Você tem que deixar Moisés para você entender o Evangelho da Graça. Se você entrar em Moisés, vai ter um véu na sua mente, e mesmo que nós te mostramos aqui, ó, nos abençoou, mas o véu, o entendimento de Moisés que está, não vai deixar você entender. Estão lendo Moisés, Números capítulo 6, versículo 24, o que Moisés diz? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se a tua mente está nisso aqui, você vai pensar, vai entender que Deus ainda vai te abençoar. Mas você tem que largar Moisés e entender que na cruz Cristo já te abençoou com todas as bênçãos.
Se você vê lá em Salmos, capítulo 51, versículo 5, o que diz Davi? O grande Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, mas que Deus tinha um negócio assim especial com Davi, foi o que ele falou: em pecado me concebeu a minha mãe. Então o que você vai pensar olhando para Moisés? Que eu estou em pecado, mas nós acabamos de ler e te mostrar aqui que ali na cruz Cristo aniquilou o pecado. Você não foi formado em pecado. Quando você nasceu, Cristo ali na cruz já havia quitado o pecado. Então, abençoados, se você entende que você está em pecado, se você entende que Deus ainda vai te abençoar, você não está convertido ao Senhor. Não está. Você está com um véu que impede que você esteja convertido ao Senhor. E o nosso papel aqui hoje é fazer você entender que você tem que estar convertido ao Senhor. Veja aqui no versículo 15, nós lemos, vamos ler mais uma vez. E até hoje, quando é lido Moisés, quando você lê lá Números, Salmos, e tem como verdade para a sua vida, como prática na sua vida, o Evangelho está dizendo, Paulo está dizendo, que você não está convertido ao Senhor. E diz mais: o véu está posto sobre o coração deles, sobre o teu coração, sobre a tua mente. E diz mais, mas quando você se converter ao Senhor, quando você sair de Moisés e se virar para a graça de Deus, mudar a tua direção, então você vai se converter ao Senhor, porque aí o Espírito do Senhor vai estar em você e você vai estar em liberdade. Versículo 17: ora, o Senhor é o Espírito. É o Espírito. O Senhor não é Jesus de Nazaré, é o Espírito. Jesus de Nazaré é a carne, é o corpo. O Senhor é o Espírito, aquele Espírito que estava dentro daquele corpo ali, Jesus de Nazaré. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Se você foca em Jesus de Nazaré e não no Espírito, você não vai se ver em liberdade. Porque para ter liberdade, o teu entendimento, o teu conhecimento tem que estar no Senhor, que é o Espírito. Romanos capítulo 7. Chegue em Romanos capítulo 7, versículo 4. Vamos ler do versículo 1, para dar um melhor entendimento. Não sabeis vós, irmãos, Paulo está falando com a igreja, pois que fala aos que sabem a lei, aquele povo lá de Roma conhecia a lei muito bem, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estando ligada pela lei, mas morto o marido, morto Jesus de Nazaré, está livre da lei do marido. Versículo 3: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, morreu o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. E o versículo 4, onde está o Espírito? Assim, meus irmãos, também nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, por Jesus de Nazaré. Nós estamos mortos para a lei pelo Espírito, pelo corpo chamado Jesus de Nazaré, para que sejais do outro, do Espírito. Ora, onde está o Espírito, aí está a liberdade. Para que sejais do outro, daquele que ressuscitou. Ele ressuscitou. Assim não será mais chamado de adúltero quando você pertence do outro. Abençoados, se você coloca os olhos no entendimento em Jesus de Nazaré, você não vai estar convertido ao Senhor. Não vai, porque vai estar um véu que vai te impedir de entender. Você vai fazer o que Jesus fez. Você vai aceitar Jesus, vai até aceitar Jesus, você vai se batizar, você vai tomar ceia, pãozinho com vinho, você vai fazer um jejum, vai beber uma aguinha depois da oração, mas você não vai estar convertido ao Senhor, porque essas coisas não é do Espírito. Você vai estar praticando coisas da carne. O véu vai estar posto. Para estar convertido ao Senhor, você precisa entender que Deus é Espírito e habita dentro de você. Não é Jesus de Nazaré. No Espírito, preste bem atenção, no Espírito não tem obras. Não tem obras. As obras da lei que foram aplicadas na nossa carne, Cristo já fez todas elas.
Todas já foram cumpridas por Cristo ali na cruz. Todas elas. Vamos ver aqui, ó. Todas as leis foram cumpridas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler mais uma vez. 5,16. Veja o que diz. Assim que, para você que aceitou a Jesus de Nazaré como seu Salvador, assim que daqui por diante, depois que Cristo morreu e ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Tranquilo. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, como que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Que modo? Segundo a carne. Você não pode conhecer Jesus segundo a carne, porque você não vai estar convertido ao Espírito. O véu no teu entendimento vai te impedir de estar convertido ao Senhor. Hebreus capítulo 6, são versículos que a gente lê constantemente, para que você entenda, para que tire esse véu de obras, que você entenda que Ele já fez por você. Ele fez na intenção de você não fazer mais. Entendeu? Jesus de Nazaré, Ele não veio ser nosso modelo, Ele veio ser o nosso substituto, para que você pertencesse àquele que ressuscitou. Diz assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até onde? Até a perfeição. Se você ficar lá nos rudimentos da doutrina de Cristo, você não vai deixar esses rudimentos, você não vai chegar à perfeição. O véu vai te impedir de você se ver perfeito. Aquele sacrifício de Cristo lá na cruz, que Ele com uma só oferta te fez perfeito para sempre, você não vai enxergar isso. Você vai se olhar na carne, você vai estar se conhecendo segundo a carne, você não vai estar convertido ao Senhor, você não vai se ver em perfeição. E diz mais, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, doutrina de batismo, jejum, mão sobre a cabeça dos irmãos, copo de água depois da oração, vassoura ungida e todas essas coisas que são feitas, ceia, copo e vinho, essas coisas têm que ser deixadas para você chegar à perfeição. Se você está em Moisés, nós lemos aqui, ó, se você pratica Moisés, você não está convertido ao Senhor. Não está, porque você vai estar em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. A religião atual, ela é uma mistura, um bolo doido, né, como dizem os mais antigos, é da lei de Moisés com a fé em Jesus de Nazaré. E não são todos os rudimentos da lei de Moisés, alguns, é isso, alguns. A religião separou alguns, juntou com a fé em Jesus de Nazaré, está aí o que eles chamam de cristianismo. Isso não é cristianismo. Para você ser um cristão, você tem que crer em Cristo, aquele que ressuscitou. E qual foi o resultado dessa confusão formada pela religião? 2 Coríntios, veja aí, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos lá, capítulo 4, versículo 4, olha só, o que aconteceu com a religião por estar andando, imitando o que Moisés fez, por causa do véu. Diz assim, ó, nos quais o Deus com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou, que coisa triste uma pessoa cega, não é isso? É muito triste quando nós vemos aí no nosso dia a dia uma pessoa cega, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Uma pessoa que está cega com a lei de Moisés não consegue resplandecer a glória do Evangelho de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 7, versículo 4, nós lemos aqui, tem que se converter ao Senhor para dar frutos para Deus, para o Evangelho da graça. Se você está com seus olhos em Moisés, segundo o Evangelho, você está cego. O Moisés te cegou, cego para as coisas de Cristo. Se você ainda está no batismo das águas, como é que você vai entender que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo? Se você ainda pensa que pode dar
10% do teu salário para Deus te abençoar, abençoados, você ainda está em Moisés, você está cego, porque agora a nossa participação quanto a dinheiro não é 10%, muito mais do que isso, é segundo Deus mesmo propor no nosso coração, quando Deus propõe isso no nosso coração. Então o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, para que não haja dúvida, volte lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, olha só, até hoje, quando é lido Moisés, Moisés é o Deus desse século, do sistema religioso, que está cegando as pessoas, impedindo que a religião se volte, que os membros se voltem para Deus, vem com as obras de Jesus de Nazaré, isso traz uma cegueira muito grande. Deus te abençoe, meu irmão. Não, meu irmão, você já é um abençoado, você já foi abençoado por Deus com todas as bênçãos. A lei de Moisés cegou o entendimento da religião, estão todos cegos, mas a nossa oração nessa noite, que você ouvindo o Evangelho da Graça, o teu entendimento seja iluminado, os olhos do entendimento, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados e você possa entender qual é a verdadeira vontade de Deus na sua vida. Somente com o Evangelho da Graça, somente o conhecimento do Evangelho da Graça, Cristo tira esse véu. Porque se você se direcionar para a lei, para Moisés, você vai andar como cego nessa terra. Como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, são herdeiros, mas se comportam como meninos, e nada difere do escravo, e nada difere de um cego, andam na maior total cegueira. Romanos, veja mais aí, Romanos capítulo 1, vamos ler aqui 2 versos, bem conhecido nosso, versículo 16 e versículo 17, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, porque, diz o apóstolo Paulo, não me envergonho de quê? Da lei de Moisés? É isso que está falando aqui? Do Evangelho de Cristo. Preste bem atenção, Evangelho de Cristo, porque a Bíblia, ela fala de 2 evangelhos, um de Moisés, que é o Evangelho da circuncisão, e outro Evangelho que é de Cristo, o Evangelho da incircuncisão, que foi dado ao apóstolo Paulo. Ele diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Se você crê em Cristo, o teu evangelho é o evangelho da incircuncisão, primeiro do judeu e também do grego, porque nele quem? No evangelho de Cristo, porque fora do evangelho de Cristo, abençoados, o que nós vemos aí é uma vergonha. O apóstolo Paulo disse, eu não me vergonho do evangelho de Cristo, mas o que a religião tem feito nos causa vergonha. Nos causa vergonha. Nós vemos abençoados se ajoelhando na frente de um homem para colocar a mão sobre a cabeça. Isso é uma vergonha. Se o Espírito de Deus está dentro de você, o abençoado vai lá para passar um óleo na cabeça e receber a unção. Se o próprio Deus, o Espírito de Deus habita dentro de você, isso é uma vergonha. Estão envergonhando. São profetas? Não, nada, de jeito nenhum. O próprio Deus habita dentro de você. Estão envergonhando o Evangelho de Cristo. E Paulo fala, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque se você está em Moisés, com certeza você vai envergonhar o Evangelho de Cristo, tomando ceia, pão para ter comunhão com Cristo. Aquele que se une ao Senhor, diz o Evangelho, é um espírito só com Ele. Você não precisa de elementos para ter comunhão com Cristo. Ele já se fez um só contigo. E diz mais, porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, de fé em fé. O Evangelho de Cristo, como está escrito, o justo, e quem é o justo? Quem é o justo? Não somos nós que não fazemos nada de errado, não é porque você nunca errou nada, excelente pessoa, não é isso que diz o Evangelho. Nós somos justos porque lá naquela cruz, Cristo nos justificou. Esse que foi justificado por Cristo, vive pela fé.
pelo conhecimento, não fazendo obras, mas crendo que Cristo já fez. Então, abençoados, qual é o evangelho que está na sua mente? Qual é o evangelho de Cristo ou o evangelho de Moisés? Porque se for o evangelho de Moisés, você não é convertido ao Senhor. Você não está agradando a Deus. O evangelho que tem que estar na sua mente é o evangelho de Cristo. O justo anda pelo conhecimento e não pelas obras. Não andamos por obras, andamos pelo conhecimento que nos foi dado. Romanos capítulo 5, avance mais um pouquinho aí. Diz assim, no versículo 1: sendo, pois, justificados, de que maneira? Pelas obras? Não, pela fé. Temos, veja bem, justificados pela fé, temos, não é que nós vamos ter, não, hoje já temos, a justificação já aconteceu lá na cruz do Calvário. Deus não espera que você faça alguma coisa para Ele te justificar. Não, está escrito aqui, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, temos entrada pela fé, não é pelas obras de Moisés, pela fé, a esta graça, na qual, na graça de Deus, na fé, estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Abençoados, agora o véu, a lei de Moisés, vai te levar a uma batalha com você mesmo. O Evangelho diz que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Agora, se você se mete com Moisés, você vai criar com você mesmo uma batalha na sua mente, porque Moisés é da batalha, Moisés é das obras, mas nós já fomos justificados por Cristo. Quando você direciona o teu pensamento, a tua mente para o Evangelho da graça, você vai entender que lá na cruz Cristo já te justificou e nós estamos em paz com Deus. Não é que nós vamos estar, nós já estamos. Mas é necessário que você entenda que Ele morreu e ressuscitou. E o versículo 3 diz assim, e não somente isto, não somente que nós estamos em paz com Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Nós estamos em paz com Deus, é isso? Mas passamos por tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Olha, o véu da lei, ele não te deixa se gloriar na tribulação, porque o abençoado que tem o véu de Moisés, o entendimento da lei, para ele, tudo que acontece de errado na vida dele é o diabo. Não, porque o diabo ele tá muito furioso comigo. Olha, o inimigo é sujo, ele está furioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz que toda a tentação, toda, é humana, não é o diabo na tua vida, não é o diabo que vem te perturbar. E diz mais aqui, no versículo 3, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Deixa eu te falar aqui uma coisa que eu aprendi na prática, eu gostaria de falar com você. Não peça paciência a Deus, porque se você pedir paciência a Ele vai te dar o quê? Tribulação, porque o Evangelho é bem claro aqui no versículo 3, nos gloriamos aqui, porque a tribulação produz a paciência. Você só vai praticar a paciência com a tribulação. Quando vier a tribulação, graças, Senhor, já entendi. Tenho paciência, tenho toda a paciência para entender que essa tribulação vai contribuir para o meu bem. Entenda, abençoados, a tribulação na sua vida é Deus tratando com você. Não é o diabo que está tirando o que é seu, não é o diabo que está furioso contigo, não, nem é Deus te castigando, é Deus te corrigindo, é Deus tratando com você. Não peça paciência. Não peça, diga que você já tem. O Evangelho fala que em Cristo nós estamos completos, não nos falta nada, temos toda a paciência. A tribulação, vamos repetir, é Deus tratando com você, tratando contigo.
Quando tiver algumas coisas que você não entende, não reclame. Não reclame, porque nós somos da fé. Entendemos que todas as coisas já foram feitas por Ele. O véu já saiu, o véu já foi quitado, não temos mais esse véu, porque nós estamos direcionados para o Evangelho de Cristo. Não somos como Moisés. Moisés tinha um véu que não deixava ele entender. Moisés via o diabo, Moisés via pecado, Moisés via tribulação, Moisés via o anjo lá, segurava o anjo, mas o Evangelho da Graça diz que todas as coisas foram feitas por Cristo para nós ali na cruz do Calvário. Não temos mais esse véu. Não pertencemos a Jesus de Nazaré, porque ele hoje é um véu. Se você se agarrar nele, ele vai se tornar um véu na tua mente e vai te impedir de chegar ao ressuscitado. Por isso que ele é chamado de véu. E concluímos. 2 Coríntios capítulo 3, chega aí, versículo 18. Conclusão, veja o que diz o apóstolo Paulo. Concluímos. Mas todos nós, olha só que coisa linda. Eu gostaria que nessa noite, depois que você ouviu essa pequena explicação, você se inclua nesse todos nós. Que você tire o véu de Jesus de Nazaré, que você tire o véu de Moisés, que você se inclua nisso aqui, mas todos nós, com a cara descoberta da lei de Moisés, longe de Moisés, refletindo como um espelho a glória do Senhor, a glória do Espírito, a glória do Evangelho da Graça, somos transformados de glória em glória. Vamos sendo transformados de glória em glória, de entendimento a entendimento. E diz mais, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, de glória em glória, mas sem Moisés, porque com Moisés, com Jesus de Nazaré, não é de glória em glória, é de obra em obra. Um dia tu faz um jejum, um dia tu faz uma vigília, um dia tu vai no monte, está sempre faltando alguma coisa, está sempre necessitado de alguma coisa, mas o Evangelho diz, Colossenses capítulo 2, versículo 10, vamos ler, Colossenses capítulo 2, versículo 10, olha a nossa posição em Cristo Jesus, estáis perfeitos nele. Você está perfeito em Cristo Jesus, não é em Jesus de Nazaré, não é em Moisés, não é no véu da lei, é naquele que ressuscitou, está perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o cabeça, nele nós estamos perfeitos, e isso, abençoados, é uma vez para sempre. Para sempre. Nessa noite eu declaro que você tenha entendido que Jesus de Nazaré só forma um véu no teu entendimento, que nós pertencemos àquele que ressuscitou. Corra, saia desse véu. Você não precisa desse véu, porque esse véu só vai te atrapalhar, vai te impedir de caminhar aqui nesse reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós estamos aqui para reinar em vida. Como é que você vai reinar em vida? Com um véu no teu entendimento. Como é que você vai caminhar se vendo perfeito com o véu no teu entendimento? O ministério aqui é do Espírito, não é de Moisés, não é da lei, não é da carne, o ministério é do Espírito. Abençoados com todas as bênçãos, uma excelente noite para você. Eu recebo que Deus mesmo conforte e console o teu coração. Eu recebo que Deus mesmo, esse que habita no teu espírito, esse que morreu, ressuscitou, já voltou e habita dentro de você, ele mesmo, no teu entendimento, ele te faça entender que você não precisa mais de obras para se chegar a ele, porque ele já se achegou a você. Nós não procuramos a ele, foi ele que nos achou. Olha, abençoados, você foi encontrado por ele, ele te achou. Você não precisa ir lá no monte procurar o seu Senhor, porque ele já está dentro de você. Você não precisa tomar um copinho de suco de uva ou de cachaça ou do que você seja aí, um pedaço de pão aí,
para ter comunhão com Ele, porque Ele já se fez um Espírito com você, abençoados. Eu recebo que nessa noite Ele te faça entender, que Ele ilumine os teus olhos, que Ele já tirou, já quitou esse véu, e você possa viver de maneira tranquila, sabendo que passo que passe, venha o que venha, de forma alguma Ele nunca vai te abandonar. Abençoados com todas as bênçãos.